situação muito séria, porque eles precisam de um governo popular para enganar a população brasileira e o mundo, né? E o mundo. E aí, garantir as negociações econômicas aí, da venda das nossas riquezas e tudo mais. Da força de trabalho, produtos da força de trabalho, que é o agrícola, a pecuária e tudo mais, né? Extrativismo. Então, o que acontece? É hora da população amadurecer, porque é interessante para esse poder diabólico da Rede Globo que a população seja volúvel, que a população seja promíscua, certo? Há necessidade de uma população promíscua para que se possa dominar com mais facilidade. Isso era um pensamento dos escravos, dos romanos, com relação aos seus escravos. A Roma antiga acreditava que o escravo, se não tivesse família, esposa, a quem ele amasse, ele se tornava, vou colocar com as minhas palavras, menos patriota, menos preocupado com as condições políticas, sabe? É mais fácil de você dominar alguém que não ame seu filho, alguém que não ame seu marido, alguém que não ame sua esposa, sua família, seus bens, que constrói aqueles bens para manutenção da sua família, né? Então é interessante uma população promíscua. Vocês entraram na Rede Globo, que a Rede Globo já trabalha a promiscuidade no nosso país. Ela não exalta pessoas que têm uma fala moralista radical, não. Ele já vem há muito tempo fazendo isso. E quando fala de forma moralista, nos bastidores está favorecendo a prostituição. É cafetão e prostituta. O filho deles. Então é uma situação muito hipócrita da Rede Globo. Ela destrói as famílias. Ela, por exemplo, o policial está aqui trabalhando, ela vai destruir a família do policial todinha. Eu vi isso de perto. Eles não sossegam enquanto não destruir a família. Bota um contra o outro, bota gente para casar. A exploração sexual já tem pessoas certas para entrar na família desses policiais através dos filhos deles. Amizade e tudo. Numa circunstância de morte, de rapto, de desaparecimento, esses implantados é que são as testemunhas. Eu vi isso, eles fizeram isso comigo. Cerca você nas escolas, cerca você na faculdade, aí você pensa que aquela turma é toda de pessoas aleatórias, né? Você não imagina, não. Ali é uma organização criminosa em torno de você, em torno da sua pessoa. Agora, para que propósito? Sequestrar, te trocar por um clone. Eles já estão fazendo clones humanos fidedignos. A prostituição fabrica sósias e põe aí na rua para banalizar a sua aparência. Porque aí não há situação de desaparecimento, aí você aparece em vários lugares e não é você. Eles põem as pessoas iguais a gente. Olha, ele tinha centenas de pessoas iguais ao Lucas nessa cidade. Não vejo mais nenhum, desapareceram todos. Agora eles estão botando prostitutas sarará, que são sarará, mas elas não se parecem comigo. É o caso do branco, é branco, mas não se parece. Todos os brancos não são iguais, todos os negros não são iguais, todas as sararás não são iguais. É isso que a prostituição está fazendo, mas ela tinha cópia fidedigna a mim, material genético da minha família, que faz você olha, você vê que aquilo não pode ser, não pode estar fora da realidade parental. Tem alguma coisa estranha. A prostituição fabrica pessoas e elimina essas pessoas com muita facilidade. Por isso que ela pode botar no mercado e tirar a hora que quiser. Se ela vê que está prejudicando, ela tira tudo no mercado, bota no moedor de carne e acabou. E elas, quando estão vivas, não falam nada. Por isso que morre na mão dos exploradores sexuais. Elas não falam nada. E se ele se vê ameaçado com aquela aparência, ele elimina ela rapidinho. Olha, se vocês soubessem realmente que é um explorador sexual, você não se sentaria no restaurante dele, não pediria uma cerveja. Eu já faço isso há muito tempo.
porque você não tinha onde falar. E antes de você abrir a boca, eles já disseram que você é louca, então as coisas parecem meio loucura mesmo, você não consegue. Porque quando eles veem a oposição a eles, imediatamente eles já começam com um trabalho de difamação. Principalmente com relação a sexo. Porque às vezes você está com amizade com eles. Por exemplo, eu posso ter uma situação prática aqui conversando com vocês, certo? Para vocês entenderem, uma situação prática. Eu fui amiga de Bianca, não pessoalmente amiga, eu não busquei amizade com ela, foi Fabiana, que cultivava a amizade. E eu, por termos a idade equiparada, mantinha a amizade, porque eu precisava vigiar a minha irmã com elas, quando elas saíam com a minha irmã. Elas podem ter se ensinado tanto para mim e para Fabiana e a gente não percebeu nada. Pode ter acontecido até com a Fabiana. Achando que é uma amizade de irmãs, né? A gente pensa que elas são amigas como umas irmãs. Você não vê nada. Entendeu? Porque a fala também, normalmente a fala traz aspectos tradicionais. Olha, se ela é prostituta, ela tem que se comportar como uma prostituta, falar como uma prostituta, mas ela está em uma situação de engano. Normalmente todos eles se aproximam da gente buscando sexo. A gente é que não entende. Não entendia, mas normalmente quando eles... Os homens são testemunhas disso, né? Eles podem falar isso, mas as mulheres também são vítimas disso. Mas só que as mulheres não entendem, nós não entendemos essa situação. Minha mãe, muito menos, nenhuma de nunca gostou disso. Que ela tem, eu tenho também, né? A mesma coisa. Isso é loucura desse pessoal que pratica o lesbianismo e o homossexualismo. Uma loucura sexual que é da conta deles. Não temos nada a ver com isso, entendeu? Não temos nada a ver com isso, mas é a doença deles. É a doença deles. Entendeu? Então, o que acontece? O homossexualismo e o lesbianismo não é uma coisa certa. Nunca foi. Em todos os aspectos. Religioso, hormonal, físico, orgânico. É fora da anatomia humana. Mas você tem direito de viver a sua realidade. Nunca foi incentivado na mídia porque não é certo. Você só incentiva o que é certo. A mídia é um canal de incentivo. Então, se pondera que as coisas certas são divulgadas na mídia. E o certo é um homem e uma mulher. Esse é o certo. É isso que mantém a espécie. Qualquer animal irracional, né, que chamam, mantém a espécie. Os seres humanos também querem manter a espécie e só pode se manter a espécie através de um relacionamento heterossexual. Homossexual não dá certo. Para manter a espécie, você vai ter o fim da espécie humana. Então é uma coisa certa o homossexualismo, o lesbianismo? Obviamente que não. Obviamente que não é. E não é nada, por isso que não é sempre assim, o negócio de beijo gay, já viu? Porque não é certo. É uma coisa que você está mostrando ali e vai acabar incentivando outras pessoas a um erro. O certo é ir bonito, né? Eu nem vou falar da estética, porque a estética é bonita. Mas o certo é o casal heterossexual. Esse é o certo. Mas a Globo, aos poucos, ela começa de deturpar os entendimentos, proposital, porque ela quer realmente que a sociedade se perca nos seus pontos de vista, sabe? No seu ponto de vista. A sociedade se perca no seu ponto de vista para ela ficar desnorteada e acabar aderindo tudo que a Globo manda. A Globo é uma potência política estabelecida no nosso país contra o próprio povo. Enquanto ela está engabelando o povo brasileiro, ela está favorecendo a exploração do nosso país e desfrutando de luxo, riqueza, que é o que eles desfrutam.
quando todos nós do Brasil poderíamos ser uma potência onde todos vivessem bem, desfrutassem de tudo, na realidade ela está fazendo só uns poucos para ela poder sobreviver. Porque se você faz o que Brizola fez, pega uma criança de 7 anos, 8 anos e coloca o dia inteiro na escola, qual o tempo que ela vai ter para assistir a Rede Globo? Foi por isso que a Rede Globo combateu o Brizola. Porque seriam os adultos de hoje, dos brizolões. Ninguém assistia Globo. Praticamente ninguém. Você estuda de 7 da manhã às 5 da tarde, você chega em casa para dormir. Eu vou para casa agora, vou fazer o quê? Eu vou estudar. Estou fazendo faculdade de jornalismo, vou estudar. Vê se eu vou ligar 1 minuto da Rede Globo, nem um segundo. Se eu paro para ver um bom filme, normalmente americano, que são os que são bons de se assistir. E não ficam tentando impor dogmas políticos da Globo para mim. Mas aí com essa, que eu não assisto o Globo por causa disso. Porque ela tá ali, eu tô vendo as conexões todinhas. Na hora que eles anunciam, eu já vi a conexão com outro programa em prol de um político deles, de uma situação política. Que só eles sabem, normalmente sim. Você vê as conexões todinhas. 20 anos, 25 anos antes ela tem tempo de fazer isso. Ela não tem outro candidato. Ela pode encaixar e preparar um para 26, né? Ela pode fazer isso rapidamente. Aproveitar todos os dispositivos e é o que ela normalmente faz. Situações de emergência. Aí ela pode fazer isso. Mas ela não tem. Ela não tem isso. Não tem mesmo. Então é muito perigoso. A Rede Globo é uma emissora perigosa. É perigosa. E o braço forte dela é a prostituição. Olha, não adianta. O rico está perdendo força financeira, política. Todos estão perdendo. Todos estão perdendo para a Rede Globo. Esse é o momento da população se unir para tirar a Rede Globo do nosso país. Que não dá emprego, não. Ela dá emprego para quem é conivente com ela. Gera emprego nada. Mentira. Ela gera emprego para filho de prostituta e filho de cafetão. E fica fazendo programação para manipular a nossa mente. São conexões, várias conexões. Quando você vê, tá tudo conectado. E ninguém pode falar nada contrário àquilo para não tirar as pessoas do trânsito. Eu vou ter que parar agora, senão eu vou começar a espirrar. Agora eu vou espirrando até em casa.